Ok, pessoal, dando continuidade, vamos falar sobre a citação por mandado ou citação feita pelo oficial de justiça. Ela recebe esses dois nomes, mas representam a mesma coisa, porque a citação feita pelo oficial de justiça é uma citação em que ele porta um mandado do ato citatório, certo? Então, tanto faz chamarmos de citação feita pelo oficial de justiça ou citação por mandado. A gente viu que na modalidade anterior, né, a citação pelos Correios, ela é feita pelo funcionário dos Correios, que é uma empresa pública. Então, o carteiro, ele vai lá e repassa para o réu a correspondência, né, registrada. Na citação por mandado, não. A citação por mandado, ela é praticada pelo oficial de justiça, que é um funcionário do Poder Judiciário designado para tais atos, como, por exemplo, o ato citatório. Então, ele porta o mandado do ato citatório que deve ser praticado em relação ao réu. Beleza? A citação por mandado, pessoal, ela nem de longe é a citação mais barata. A gente viu que a mais barata é eletrônica, mas não é acessível em todo o território nacional. Então, acaba que a regra, por ser mais acessível e custar, apesar de ter um custo, mas esse custo ser mais baixo, é a citação pelos Correios. No entanto, a citação feita por mandado ou pelo oficial de justiça, ela, apesar de não ser a mais barata, ela é a mais segura. É a mais segura, pessoal, porque o próprio funcionário do Poder Judiciário vai até o endereço indicado pelo autor, como sendo o endereço do réu, o cita, pratica o ato citatório nos termos do Código de Processo Civil e devolve o mandado de citação para o processo, o que traz aí uma maior segurança para o réu, porque ele, ao ser encontrado, ele recebe a petição inicial e a partir dali ele já pode começar a elaborar a sua defesa, mas principalmente ela é uma citação mais segura para o Estado, já que o Estado tem a obrigação de realizar o ato citatório, que é um ato formal, ou seja, deve ser praticado nos termos do Código de Processo Civil. O que acontece, pessoal, é que a citação, ela, além de ser uma obrigatoriedade do Estado, ela é um ato formal, que significa dizer, tem que obrigatoriamente ser praticada nos termos do Código de Processo Civil, ou seja, não pode ser de qualquer jeito, não basta apenas encontrar o réu, tem que encontrá-lo e citá-lo nos termos do Código de Processo Civil. Há uma formalidade no ato de citar o réu, sob pena de nulidade de todos os atos decisórios do processo. Preservam-se os atos probatórios praticados pelas partes, mas há a possibilidade de anulação de todas as decisões tomadas pelo juiz. Isso é para vocês terem ideia do quão importante é a citação para o processo, certo? Mas a gente precisa considerar algumas situações. Quando a gente fala de mandado, da citação por mandado, ou da citação praticada pelo oficial de justiça, a gente precisa considerar, por exemplo, a recusa do réu em permitir que o oficial de justiça pratique o ato citatório nos termos do Código de Processo Civil. Isso acontece, pessoal, porque o réu, ele pode ter a ilusão de que, se recusando a ser citado, o processo não seja julgado, o que é um ledo engano. O fato do Estado não conseguir citar por recusa do réu não significa dizer que a ação não vai ser julgada, muito pelo contrário. A ação vai continuar sendo processada e ao final será julgada, neste caso com o réu sendo considerado
revel. Então, o fato do réu se recusar à prática do ato citatório fará com que a ação será julgada à sua revelia. Mas para que ele não sofra os efeitos da revelia, o Estado dará a ele um curador especial, alguém que faça a defesa pelo menos quanto à matéria de direito, já que quanto à matéria fática, o curador especial não teve acesso a ele porque ele se recusou a responder o processo, né? Então, o seu curador especial ele não pode fazer uma defesa quanto à matéria fática, mas poderá elaborar uma defesa quanto à matéria de direito, certo? Então, essa é uma possibilidade. Diante da recusa do réu em ser citado, a citação feita por mandado, ela é uma citação mais segura, principalmente para o Estado, porque o Estado vai ter consciência de que o réu foi encontrado, mas que ele se recusou a apresentar defesa. Isso dá uma segurança para o Estado, porque o Estado diz, eu citei. Ele se recusou a se defender porque quis. Então, o processo não será anulado caso lá na frente ele resolva, por exemplo, recorrer. Porque o fato dele ter sido revel para o início do processo, nada obsta que ele se apresente ao Poder Judiciário, se apresente ao processo e dê continuidade à sua defesa. Mas essa continuidade é dali para frente. Nenhum ato processual irá retroagir para que o réu, inicialmente revel, possa apresentar uma defesa futura de ato passado. Beleza? Agora vejam, a gente pode ter um desdobramento aí dessa citação por mandado, certo? Que é a citação feita por mandado com hora certa. Ainda em consequência dessa recusa do réu, por exemplo, em ser praticado o ato citatório. O réu, pessoal, ele pode se esquivar ao ato citatório. Ou seja, ele pode se esconder da prática do ato citatório. Só que o oficial de justiça, por ter fé pública, né, ele passa a ser o responsável por encontrar a pessoa do réu. E diante aí da dúvida, né, se o réu realmente está se esquivando, se escondendo ao ato citatório, se ele realmente mora no endereço indicado, diante da dúvida se o réu está vivo, se ainda é vivo ou não, o mandado de citação deve ser praticado como determina o Código de Processo Civil. E essa citação com hora certa, ela se estabelece aí diante da dúvida, né? Por parte do oficial de justiça, se o endereço foi indicado de forma correta, se ele está se escondendo, se ele realmente não foi encontrado, se ele ainda está vivo. Então, o Estado ele deve proceder à citação por hora certa, mas até que isso aconteça, o oficial de justiça ele deve se dirigir ao endereço indicado por 2 vezes. Então, por 2 vezes, em dias e horários distintos da semana. Por exemplo, se o oficial de justiça esteve no endereço indicado do réu, numa segunda-feira, às 9 horas da manhã, ele deve ir num segundo momento, numa outra semana, em dia diferente. Ou seja, se ele teve no primeiro momento na segunda, ele deve ir numa quarta. Se no primeiro momento ele foi numa segunda às 9 horas, ele deve ir numa quarta às 15 horas, por exemplo, né? Para que a justificativa do réu não seja tal dia e tal hora eu estou trabalhando, ou tal dia e tal hora eu estou realizando um procedimento médico, um tratamento médico, por exemplo, e por isso eu não fui encontrado. Então, o oficial de justiça deve ir por 2 vezes, em dias e horários distintos, na tentativa de encontrar o réu. Se ainda assim o oficial de justiça tiver dúvida, mas perceber que há uma tentativa de esquiva aí do réu, uma tentativa de se esconder, né, na esperança de que a ação não seja processada, diante dessa dúvida,
o oficial de justiça deve intimar uma pessoa da residência, seja um morador, seja um parente daquele endereço indicado pelo autor, ou na falta de alguém da residência, né? Por exemplo, chegou lá nos 2 primeiros momentos e não havia ninguém, ele deve intimar alguém da vizinhança, né? Algum dos vizinhos, informando que virá no próximo dia útil subsequente àquela segunda tentativa, com um horário pré-estabelecido, determinando que a pessoa do réu esteja presente naquele dia subsequente, né, o dia útil subsequente, porque a citação ela só pode ser praticada de segunda a sexta, e no horário estabelecido, sob pena de ser citado de forma fictícia. Então, por isso vocês estão vendo aí no material, o termo citação ficta é quando se estabelece a citação fictícia. Esse termo, pessoal, apesar de não se encontrar no Código de Processo Civil, né, ele é um termo muito mais, é uma terminologia muito mais utilizada pela doutrina, ele ocorre diante da ficção que o Estado cria para poder dar o réu por citado, para que a ação seja processada e julgada à revelia do réu. Então, quando o oficial de justiça percebe que há uma tentativa de esquiva da pessoa do réu, na esperança de não ser processada, o Estado, após efetuar as duas primeiras tentativas de citação, por mandado mais a citação com hora certa, o Estado, naquele dia, não estando presente o réu na citação por hora certa, o Estado cria a ficção, por isso citação ficta, de que o réu foi encontrado para responder ao processo, o que significa dizer, a ação vai ser processada, à revelia do réu. Para que ele não sofra os efeitos da revelia, será dado a ele um curador especial. Agora, percebam, pessoal, que isso só vai acontecer, a citação fictícia, ela só vai ser estabelecida se o oficial de justiça perceber, concluir, e isso depende da percepção do oficial de justiça, porque ele tem fé pública, que significa dizer, a sua percepção será levada em consideração, né, será tida como uma verdade, quando ele imaginar que o réu está tentando se esconder, ou que o seu paradeiro é desconhecido por todos os seus familiares. Porque a próxima tentativa de citação será a citação por edital, né? Já que ele não foi encontrado, se ele não tiver sido encontrado, ele vai ser citado aí por edital. Seria uma próxima modalidade a ser praticada diante da frustração por mandado com hora certa. Então, a citação fictícia, ela só irá acontecer se diante da citação com hora certa, o oficial de justiça perceber que o réu está se esquivando ao ato citatório. Então, se ele percebe que há uma tentativa de burlar o poder judiciário, né, de se esquivar do ato citatório, então o oficial de justiça tem fé pública, estabelece a citação fictícia para o réu, ou seja, ele dá o réu por citado e aí a ação será processada. No entanto, se o oficial de justiça entender ou perceber que paira a dúvida aí se o réu ainda é vivo e de que ninguém sabe do paradeiro dele verdadeiramente, aí o Estado ele precisa proceder à próxima opção de citação, que seria a citação por edital, que na grande maioria das vezes também será uma citação fictícia, porque decorrido o prazo para apresentação de defesa do réu, o Estado vai, por meio da ficção, né, considerar o réu citado para que ele responda ao processo à revelia. Mas a citação fictícia, volto a repetir, é uma citação estabelecida pelo Código de Processo Civil, mas vocês não vão encontrar essa terminologia, citação ficta ou citação fictícia. Essa terminologia foi criada pela doutrina. Então, ela está presente no Código de Processo Civil, mas não recebe esse nome, porque a terminologia é uma terminologia
muito mais utilizada pela doutrina e por nós, né, operadores do direito, nós, eu e vocês, como uma praxis processual. Beleza? Ok? Vamos para o próximo vídeo, pessoal.